Através do balanço geral, e olha, a redução do preço do diesel anunciada pelo governo federal como uma das propostas para conter a paralisação dos caminhoneiros ainda não ocorreu em todos os postos de Chapecó. O PROCON explica os motivos. A determinação do governo federal foi a redução de 46 centavos no valor do litro do diesel na bomba. Em Chapecó, os postos ainda estão se adequando aos valores. De acordo com o presidente do Sindipostos, o desconto ainda não chegou na íntegra para os postos repassarem ao consumidor. Alguns postos ainda estão aguardando que o Estado corrija sua tabela do ICMS para que os postos possam passar a diferença que está faltando, porque as distribuidoras não estão passando o valor porque o Estado também não está passando. E acredito que agora, com a revisão da pauta no próximo dia 15, isso aconteça. O PROCON de Chapecó fiscalizou os valores nos 40 postos da cidade e buscou entender por que o valor ainda não baixou como determinado. Fizemos muitas análises, e constatamos que a diferença para que se chegue aos 46 centavos que o governo federal está querendo é em torno de 4 a 5, 6 centavos, dependendo do posto. Buscando isso com técnicos, com contadores e pessoas afim, a gente descobriu que o problema está na tabela de preço do ICMS do Estado. O preço do diesel no Estado, a tabela é em torno de R$ 3,60. E o preço que está sendo praticado hoje, a média é em torno de R$ 13,10. Então, se o governo diminuir, adequar essa tabela nesses 50 centavos, 12% disso vai diminuir esses 5, 6 ou 7 centavos, Enquanto as adequações estão sendo feitas, o PROCON segue fiscalizando. O PROCON de Chapecó vai continuar usando o bom senso. Nós vamos sim notificar, eles vão ter que nos explicar por quê. E se ficar dentro desses 5 ou 6% e a tabela não alterar, aí eles têm a justificativa. Porque em momento algum o governo federal ou o governo do estado disse que ia repassar o prejuízo disso para o dono dos postos. Eles falaram que iam assumir com o governo federal subsidiando uma parte e com os impostos da PIS, da CID, do COFINS e com essa tabela que automaticamente tem que diminuir, vai acabar repassando daí os outros 16 centavos. Então é isso que a gente espera, que os 46 centavos sejam cumpridos e que o governo faça o que é a sua obrigação. E para poder diminuir o valor do diesel, o governo federal vai cortar mais de 40 milhões de reais em obras na nossa gloriosa BR-282, que só liga o extremo oeste ao litoral do estado. Assunto para Luiz Carlos Prates. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Antes de entrar neste assunto, eu quero dizer o seguinte sobre este crime hediondo que envolveu como vítimas a 2 idosos. Eu queria os bandidos na minha delegacia, e especialmente os menores de idade. Em 10 minutos, eu lhes garanto, em 10 minutos eu os corrigiria para a vida toda. Ah, mas a lei na minha delegacia eu faço. Com bandidos hediondos, não se pode aplicar a lei da pedagogia do amor com menores de idade. O governo decide em Brasília, mas desconsidera o ICMS deste naquele estado, desconsidera isto e aquilo, e eu, na bomba do meu posto de gasolina, não vou repassar uma decisão do governo com prejuízo, mas não vou mesmo. Temos que ter ordem, temos que ter disciplina, temos que ter na administração pública federal um conhecimento das questões regionais. O governo cede de um lado e compensa de outro. Compensa como? Por exemplo, cortando verbas das rodovias. É uma questão de segurança nacional nas rodovias. Tá aí. É para compensar. Então, na verdade, é feita uma jogada que nos prejudica a todos. O Brasil é um dos países, um dos 3 maiores arrecadadores de tributos, de impostos do planeta. Então, espere um pouquinho. Nós temos até o impostômetro no Brasil. Arrecadamos muito, mas por que falta dinheiro para saneamento, educação, segurança e tudo mais? Saúde, por que falta? Má administração. Má administração. O dinheiro fica pelo caminho, o dinheiro é gasto de modo indevido. Então, se não purgarmos este sistema histórico, a coisa vai continuar. Como purgarmos? Que plural é esse, Prates? Nós, eleitores, nós, cidadãos. Se não mudarmos a nossa conduta, aqueles estúpidos que saíram batendo panela há uns meses atrás no Brasil, tinham que se olhar no espelho antes de bater uma panela. Escuta, eu não mereço um panelaço e a resposta eu te garanto, merecias sim. E eu estou falando para a maioria do povo brasileiro. Enquanto não tivermos esta consciência, vamos ficar a esperar pelo salvador da pátria. Coisa típica de quem não é cidadão.